livro desafiador para nós. Estamos iniciando a exposição dos 12 profetas menores, o tema geral, o que buscamos. E nessa noite nós vamos ler do versículo 4, não apenas até o 9, mas vamos ler até o 11, e assim nós encerraremos a meditação neste capítulo da palavra do Senhor. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Oséias capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: que disse-lhe o Senhor. Vou ler o 13 aqui, para contexto, do que a gente expôs no domingo passado. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, a Lo-Ruama concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Domingo passado nós vimos o desafio de ler este livro. Os profetas menores têm uma mensagem que não é aquela mensagem agradável, cheia de lisonjas, né? A linguagem da autoajuda, do palestrante coach, do motivador, do animador. Os profetas do Senhor não são assim, muito menos Oséias. Eles são rude como a vida, eles são realistas, eles rasgam e picam as nossas fantasias e mostram a realidade, mas não uma realidade que fica apenas na condenação, na morte, na destruição, na punição. Eles também têm uma poderosa mensagem de restauração, de transformação, de esperança. E o que mais nos cativa na palavra de Deus, por esse estilo que Deus escolheu para falar aos nossos corações, é a honestidade. E às vezes a gente não encontra na nossa sociedade, a gente encontra aquela resposta padrão, aquela linguagem de venda, que tudo é sorriso, que tudo é bom, tudo é perfeito, mas aí quando a gente vai ver nas letrinhas pequenas dos contratos, né, algumas coisas não correspondem. Os profetas não, eles têm uma linguagem honesta. E esse livro trata de um assunto delicado, porque ele usa a figura de uma família conturbada, de uma família cheia de problemas, de um relacionamento conjugal triste, problemático, para representar o relacionamento do povo de Deus com Deus. Então,
vamos caminhar um pouquinho nessa mensagem que nos chama a atenção, porque é uma época em que a própria igreja cristã ela está se misturando tanto com outros ensinos, se distanciando do padrão do Evangelho, que ela se assemelha muito ao contexto da nação de Israel, que veio a ser, infelizmente, eliminada. A tônica, o tema da mensagem é o amor de Deus fiel e a traição do seu povo, a aliança do Senhor. Né? E nós gostamos de histórias de amor. Essa semana, por exemplo, eu li de uma senhora de 98 anos, Dona Ada Katie. E a Dona Ada, que foi auxiliar de enfermagem, aposentada, com 98 anos, mas lúcida, vivendo na sua casa, se mudou para um lar de idosos em Liverpool, lá na Inglaterra, para cuidar do filho, o Tom, de 80 anos. Abriu mão de ter o seu cantinho, a sua casinha, para morar num lar de idosos e cuidar do filho, de 80 anos. Provavelmente deve ter tido filho com 18 anos por aí. Um amor, né? Enquanto a gente vai aqui no Lar São Vicente, nós já fomos uma vez na Páscoa, e tinha idosos ali que não recebiam a visita dos pais há muitos anos. Aqui está o amor de mãe pelo seu filho, abrindo mão da sua tranquilidade, da sua autonomia, para estar com o filho aos 80 anos de idade. Filho. Amor de mãe. Será que o filho faria isso por ela? Mas aqui na palavra de Deus, nós temos a figura de mãe, o amor de mãe e filho, de pai e filho, tem na Bíblia para representar o relacionamento de Deus conosco, tem na Bíblia. Mas no caso do livro de Oséias, é o amor de um homem e de uma mulher, em condições que nós não imaginávamos. Mas o Senhor Jesus diz lá em João 10,35, a Escritura não pode falhar. Então, se Deus escolheu este meio, este método escandaloso para falar do amor dele por nós, quem somos nós para criticar? A Escritura não pode falhar. O Senhor também disse, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Deus escolhe a forma de falar no nosso coração, e às vezes Deus escolhe uma forma que nos choca, que mexe conosco. Essa é a forma da mensagem que nós temos aqui no livro de Oséias. Mas a palavra de Deus tem essa autoridade. Deus tem essa autoridade. Eu li um livro de uma escritora cristã chamada Francine Rivers, Amor de Redenção. Esta mulher teve a sua experiência de conversão e ela tem um talento muito grande para escrever, está vendendo muitos livros, e Deus tem usado esse talento dela para evangelizar. Então ela escreveu esse romance. Não é o estilo de livro que eu leio. Os livros que eu leio são teologia, filosofia, são livros de educação. Não gosto de ler romance. Sei de pessoas que gostam, né? Tudo bem. Mas como é que eu fui ler um romance se você não gosta de romance? Bom, eu estava lendo comentários do livro de Oséias para estudar esse texto, para ver como que outros que chegaram antes de mim compreenderam a mensagem do Senhor, esse patrimônio, essa riqueza, né, que nós temos na meditação, no debate, no estudo produzido pela igreja cristã ao longo do tempo, até mesmo o judaísmo, enfim, as tradições bíblicas, né? E um dos comentaristas dizia, olha, eu tive interesse em ler o livro de Oséias porque via minha esposa lendo um livro e ela não largava aquele livro. E eu fui ver, o livro era baseado na história de Oséias e Gomer. Nós vimos aqui o casal de que trata o texto. E ele então esperou ela terminar de ler e ele foi ler esse livro e ele então ficou impressionado. A maneira como ela coloca naquele romance, os personagens que ela trabalha, as situações dramáticas que estão colocadas ali, e como ele, por meio desse romance, teve um entendimento importante dessa mensagem. Então esse livro, ele virou um filme. Amor de Redenção é um filme para maiores de 16 anos.
Um filme com uma fotografia muito bonita. O filme e o livro retrata a Califórnia de 1850, a corrida do ouro, e aí o amor de um jovem fazendeiro chamado Michael Oséias pela Sarah, que vai ser a Angel. Mas eu não vou contar tudo, né? Senão depois vocês me põem para fora da igreja. Dizendo aqui que o pastor só dá spoiler, né? Mas entenda, o livro dela é um esforço de evangelização na linguagem do romance. Então não queira, né, entender o livro fora desse contexto. E o filme, naturalmente, para maiores, né, tem uma ou duas cenas mais insinuantes, mas nada vulgar, nada explícito, né? Mas nos deixa com o coração apertado quando você vê aquele jovem, o Michael Oséias, cheio de amor, preparando a casa para recebê-lo, e ela volta para a prostituição. A violência, a maneira como morre a mãe dela. Algumas pessoas que não entendem que esse livro, esse romance, esse filme tem como pano de fundo este livro da Bíblia, acham que Oséias está fazendo papel de bobo. Ele deve largar a mão daquela mulher. Mas, meus irmãos, Deus não larga a mão de nós. E a mensagem do livro é justamente essa: nós não somos confiáveis, nós sozinhos não somos fiéis. E apesar de tudo isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, depois, se você tiver interesse de ler o livro, de assistir o filme, entenda isso. É um esforço de evangelização, mas no contexto que ela colocou ali, fica para nós assim muito chocante, o que provavelmente foi a experiência de Oséias, de ver a sua cama vazia, sabendo que a sua esposa estava no prostíbulo. Agora, muitas pessoas tentam explicar o mal por maus tratos, por violência, por pobreza. Nós temos essa explicação da existência da marginalidade, da maldade, assim por diante. Uma parte da realidade pode ser explicada por isso aí, mas outra parte não. Como naquele filme, né, o Canibal, né, que aquele ator, acho que é o Anthony Hoffman, né, ele fala, a investigadora está lá perguntando, tentando entender o que acontece para pegar um outro criminoso, e ele fala: você não aceita, né? Você não aceita que eu cometi aqueles crimes puramente por maldade. Você quer achar uma explicação para eu ter me tornado um criminoso. Você não aceita que isso é o mal por si mesmo. E infelizmente essa é uma realidade. Mas qual que é a diferença, né, do livro, da história, amor de redenção, e o caso aqui entre Deus e seu povo? Enquanto você pensa um pouquinho, deixa eu ler num devocionário que a Francine River escreveu, um depoimento dela. Ela escreveu assim: a história de Oséias na Bíblia teve muito a ver com a decisão de entregar minha vida a Jesus Cristo. Cresci na igreja, mas como os outros, fui capaz de me sentar nos bancos durante anos, sem permitir que meu coração fosse tocado pelo Evangelho. O conhecimento é bom, mas é o amor que transforma, o amor de Cristo. Depois de estudar o livro de Oséias, vi quão paciente e profundo é o amor de Deus por mim e por todos. Como não me apaixonar por Deus por meio do seu Filho Jesus? Por que me rebelei e resisti durante tanto tempo? A essa altura da vida, eu já escrevi histórias de amor havia quase 10 anos. E percebi o quanto o amor de Deus por nós é mais profundo que aquilo que lemos em romances ou vemos em filmes românticos. O amor de Deus é um fogo que a tudo consome. Sua paixão por nós, cada um de nós, está além de nossa compreensão. O seu amor é tão intenso, profundo e amplo que exigiu o sacrifício de sangue de seu próprio Filho para expiar nossos pecados e abrir o caminho para Ele. O amor que Ele oferece a cada um de nós é forte para sempre. Bom, aqui está a nação sendo avisada por Oséias de um futuro de miséria, de desgraça, de aniquilação da sua condição, do seu território, da sua força, e aquele povo duro de coração, não prestando atenção naquilo que
estava sendo anunciado. Mas eu perguntei, né? Qual a diferença básica entre o que está acontecendo entre Deus e o seu povo e a história tão bela retratada pela Francine Rivers na história Amor de Redenção? Na história Amor de Redenção, ela vai construindo uma série de maus-tratos, de violência, de abandono, que levam a jovem Sara a se tornar uma prostituta. Então todo o sofrimento, toda essa carga de abandono a leva a revoltar-se com Deus, com os homens, a não confiar em ninguém. Mas no relacionamento do povo de Deus com Deus, isso não aconteceu, nunca acontece. O povo de Deus não foi maltratado, o povo de Deus não foi abandonado, o povo de Deus não foi explorado. Deus nunca tratou o seu povo assim. Deus nunca tratou o povo da aliança desse momento. Nunca. E é isso que é terrível nesse livro. É isso que é horrível a respeito da nossa natureza humana. Deus nos cerca de bondade. Mas apesar disso, o nosso coração se enche de orgulho, se enche de rebeldia. No caso de Israel, de ter sido libertado do Egito, ter recebido a lei, ter recebido a aliança, nos termos de Deus, termos justos, termos bondosos, não era um contrato que trazia prejuízo para outra parte. Às vezes a gente fica diante de contratos que nos colocam contra a parede, a gente não tem o que fazer. A gente tem que assinar, não tem jeito, não tem outra opção. Serviços que nos são colocados muitas vezes pelo governo, uma série de coisas, a gente não tem, a gente fica de mãos atadas. Tudo que Deus propôs ao seu povo sempre foi muito bom. Então Israel não poderia dizer: estou abandonando meu marido que é Deus, porque ele me bateu, ele me deixou sem alimento, ele não me deixou desprotegido, nada disso. Essa é a grande diferença que nós precisamos entender em relação à história do amor de Deus e o seu povo. Como dissemos, Isaías, a sua mensagem é anunciada pouco antes da queda de Samaria, a capital de Israel, no ano 722 a.C. Nessa ocasião, o povo de Deus estava dividido, a nação, em dois reinos: o reino do norte, que era chamado Israel, e o reino do sul, que era chamado de Judá. Mas infelizmente, com o tempo, a turma do norte, por causa daquele culto do bezerro que Jeroboão criou, foi se distanciando da aliança, foi se distanciando do ensino da palavra de Deus e se aproximando cada vez mais das religiões politeístas, e dos estilos de vida das nações ao seu redor. Então, esse tipo de situação foi desligando a sua consciência em relação àquilo que é justo, àquilo que é correto, àquilo que é bom. É como a gente imaginar, de repente você está numa casa, começa a luz não funcionar, a geladeira começa a não funcionar, a internet não funciona, o computador não funciona. Como é que a gente fica num lugar desse? A gente tenta consertar, tenta colocar as coisas para funcionar. As coisas foram se desligando na consciência e no coração do povo de Israel. Mas agora, como é que essa situação poderia mudar? A graça, o amor de Deus agindo naqueles corações, alertando, salvando aquelas pessoas, tirando-as daquele contexto, e levando-as para de novo conhecer, perceber a realidade que estava acima daquela ilusão. Veja então no versículo 4, que uma das crianças que nasceram do relacionamento de Oséias e Gomer, o Senhor Deus disse para que Oséias desse o nome de Jisreel, que significa Deus espalha, Deus vai dispersar, Deus vai semear. Então esse nome, Jisreel, ele caracteriza uma cidade onde foi morta por Jezabel e Acabe, e muitas pessoas no polo do reinado do norte. É um lugar de violência. Trazia lembranças ruins àquele lugar.
Também havia o Vale de Jezreel, que era um lugar muito fértil, rota de comércio, um lugar de coisas positivas, mas também teve batalhas ali entre os assírios, batalhas terríveis, né? Então esse nome tinha essas duas caracterizações, né? Podia ser algo bom e algo ruim. No final do capítulo volta essa palavra e nós vamos ver que ali, pelo contexto, adquire um significado bom, positivo, mas aqui não. Aqui é de julgamento, aqui é de punição. Então seria mais ou menos, por exemplo, você ter uma filha e você colocar o nome da filha de Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki, Candelário, Auschwitz e assim por diante. Não é um nome agradável. Porque a hora que fala esses nomes, o que vem à memória? Morte, violência, assassinato, sangue, dor, tristeza. Mas Deus disse para o profeta. O nome não tinha a ver com a personalidade da criança. A criança não teria essa personalidade. É diferente aqui. Como foi diferente com Isaías, que Deus também disse para ele dar outros nomes. Eram nomes que projetavam um acontecimento que viria. Não tinha a ver com a personalidade da criança. Por isso que não só Oséias, mas a sua família participa desse drama de pregar a palavra de Deus de forma honesta, mas de uma forma tão chocante diante daquele povo. Então imagine, por exemplo, Oséias andando com o seu filho, né, na rua, e alguém pergunta: profeta Oséias, por que você deu esse nome para o seu filho? E aí Oséias teria que responder: porque Israel será destruída, da mesma maneira que a casa de Acabe em Jezreel. Que coisa triste, né? Por onde a criança andasse, as pessoas olhassem para ela e soubessem o seu nome, elas deveriam se lembrar de que estava sendo colocado ali um quadro, um anúncio de juízo. Então, era como se dissesse que a dinastia daqueles reis do norte que foram se tornando pagãos, que chegaram no trono assassinando Acabe, terminaria com morte também. Do jeito que começou, terminaria. Ou seja, Deus estava rejeitando essa dinastia e dali não viria o Messias. Esses reis seriam esquecidos. Esse poder, essa riqueza e tudo isso, ficaria em nada. Terminaria em morte. Embora os monarcas terrenos, os homens poderosos dos nossos dias, né, eles se sintam com grande influência, desejando fazer e desfazer segundo o seu orgulho, com essa mensagem Moisés está dizendo para nós: Deus remove reis e coloca reis. Deus tem o seu tempo de juízo, e aquela dinastia estava para chegar ao fim. O juízo do Senhor, então, não é arbitrário. Esse julgamento terrível que viria sobre Israel, porque com a queda de Samaria, o reino do norte não existiria mais, apenas o reino do sul. Essa maneira severa de Deus agir não foi arbitrária. Deus havia dito: todo aquele paganismo, aquele desrespeito à aliança, aquele envolvimento com costumes idólatras que se afastavam da verdadeira justiça, trariam finalmente esse tipo de acontecimento. E aí depois ele teve uma menina, lá no versículo 6, né? E o nome significa sem a graça, sem misericórdia, desfavorecida. E o Senhor diz: porque eu não vou mais ter misericórdia de Israel. Que palavra difícil, né? Deus estava dizendo: olha, quando olharem para ela, Israel deve entender claramente: eu estou tirando a minha proteção de Israel. Vocês estão desprotegidos, estão sem escudo, vocês estão sem fortaleza, vocês estão sem refúgio. Eu não sou mais favorável a vocês. Vocês estão por sua própria conta. E foi o que aconteceu. Quando os assírios invadiram, eles foram totalmente derrotados. Eles confiavam em fazer uma aliança com o Egito. Eles confiavam que poderiam pagar mercenários, poderiam formar uma força e lutar contra a Síria. Foram totalmente destruídos.
Deus não interviu. Mas Deus avisou. Não está avisando aqui por meio de Oséias, não está avisando pela vida dessa menina. Mas sempre que Deus aponta o juízo, Ele aponta a misericórdia. O que diz no versículo seguinte? Mas da casa de Judá me compadecerei. Aquele reino do sul ainda estava caminhando segundo a vontade do Senhor, e aquela linhagem Deus separaria para a vida de Jesus. Então os reis piedosos que estavam ali, e o povo ainda ouvindo a palavra de Deus, seria um sinal da graça e da misericórdia do Senhor. Então veja bem, Deus está apontando a desgraça, apontando a condenação, mas está apontando a saída. Quem levasse a sério essa profecia, o que ia fazer? Ia ficar vivendo em Israel? Ia ficar esperando os assírios chegarem, a desgraça, chegar na porta? Iam arrumar as malas e ir embora para ajudar. Não ia ficar ali. Como o próprio Deus avisou na 10ª praga do Egito: cordeiro, o sangue do cordeiro no umbral da porta. Quem temia o Senhor, diz o texto lá em Êxodo, fez isso. Mesmo os próprios egípcios, quando veio aquelas pragas que mataram os animais, o texto diz: os egípcios que temiam o Senhor guardaram seus animais em proteção. Seus animais não morreram quando teve a queda de granizo. Então Deus é justo, sim. Não há impunidade. Nós não poderíamos viver em segurança num mundo em que a maldade nunca fosse julgada. O justo juiz tem o dia do juízo. Mas Ele nos diz, Ele nos mostra agora a saída, a misericórdia. Palavra usada ali: mas terei compaixão, receber misericórdia, graça, da casa de Judá. Há uma saída, há um caminho estreito. Ele aponta a direção. Então imaginamos o profeta andando pela rua e alguém diz: que linda menina, profeta, qual o nome dela? Desfavorecida, sem graça. E as pessoas podem dizer: mas que nome horrível. E o profeta diria: ela é filha de uma nação que não receberá mais o favor do Senhor. Não receberá mais. A sorte foi lançada e agora era a condenação. Napoleão diz que ele preferia ter entre os seus generais com sorte e não generais com capacidade. Ele entendia que às vezes você tinha as melhores estratégias, mas se não houvesse o favor, se não houvesse as coisas boas conduzindo aquele acontecimento, dava tudo errado. Dava tudo errado. Por isso ele preferia generais com sorte, com favor, do que generais com apenas capacidade. Então aqui uma profunda lição para nós, meus irmãos. Nós sabemos que quando Deus diz aqui, não salvarei pelo arco nem pela espada, nós conhecemos a história de como Judá foi cercado, não tinha quantidade de soldados para enfrentar o exército invasor, e Deus interviu. E todo aquele exército foi morto pelo anjo do Senhor, sem arco, sem espada, sem cavalos, nem cavaleiros, porque o favor do Senhor estava sobre Judá. Então isso é que faz a diferença. Não é nós termos dinheiro, nós sermos inteligentes, sermos graduados, termos pessoas influentes, sermos espertos, nada disso conta. Se o favor de Deus estiver sobre a nossa vida, não vale nada. O pequeno reino de Judá tinha o favor do Senhor. E aquele exército medonho, invasor, não pôde fazer nada. Mas o texto continua, que ele teve mais um filho. Versículo 9. E o Senhor disse para dar a ele o nome de Lo-Ami. Outra palavra pesada, difícil. Vocês não são meu povo, e eu não sou o Deus de vocês. Que coisa horrorosa. Esse nome dessa criança destruía a identidade daquela nação. Deus não escolheu Israel para ser uma grande potência militar, para dominar aquela rota de comércio, construir pirâmides, zigurates,
ter um grande império na história, de maneira que estivessem estudando nos livros de escola o grande império israelita. Deus nunca tensionou isso para eles. A missão de Israel é que era a porção dada por Deus. Viver a fé monoteísta, um único e verdadeiro Deus. Receber uma lei justa, receber as profecias e preparação para a vinda do Messias, o Filho de Deus. O maior dos privilégios. Deus disse: vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A identidade de Israel está ligada a Deus, a fidelidade a Deus. E agora Deus vem e diz: acabou. Eu não sou o Deus de vocês. E vocês não são o povo. Não tem nada mais horrível para ser dito do que isso. Eles não poderiam mais fazer coisa alguma. Então a profecia com os filhos de Oséias, elas são muito dolorosas. Elas deveriam chocar aquela nação, elas deveriam provocar neles profundo desgosto, arrependimento. Mas será que aconteceu isso? Quantos ouviram aquela mensagem? Quantos perceberam a catástrofe se aproximando e foram embora dali? Não sabemos. Mas o texto termina com esperança. O versículo 10 vai dizer: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. O Novo Testamento vai dizer que em Cristo nós temos pela fé o verdadeiro Israel, o novo Israel. Aqui Deus dá ao profeta a esperança, resgatando o que foi dito com Abraão. O verdadeiro Israel veio de todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor Jesus deixou muito claro isso. O livro dos Salmos, os Salmos são livros missionários, onde as nações são convidadas a adorar a Deus, a trazer a sua riqueza para Deus. Como diz o pastor Carl Bosman, que trabalhou 15 anos aqui em Santa Catarina, ali na região de Camboriú. Os Salmos é a porta para as nações celebrarem. Então aqui, essa profecia de Oséias contempla a própria igreja, onde pessoas de várias nações são tocadas pelo Espírito Santo e como a areia do mar, incontável, vão recebendo a graça de conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E então em Cristo que nós vamos se cumprir essa promessa, em que aqueles que não são chamados povo de Deus, os gentios, diz o texto aqui, serão chamados: vós sois filhos do Deus vivo. O que diz o Evangelho de João? Mas a todo aquele que nele crê, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. É o Evangelho. É o Evangelho trazendo esperança onde há condenação, onde há rejeição, onde há abandono. Quem é que faz isso? A soberana graça de Deus. Muda esse quadro de rejeição, de maldade, de orgulho, de rebeldia. E o versículo 11 termina dizendo: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, nada mais de divisão, e haverá uma cabeça. Quem é esse cabeça? Quem é esse que lidera o seu povo, que termina com as divisões, quebra todas as muralhas, as barreiras, une e guia o seu povo em vitória, em triunfo e união? E aí é nesse contexto que agora nós temos que interpretar, ler a palavra Gisrael de forma diferente do versículo 4. Aqui Gisrael é a ideia de que Deus fez um grande plantio, uma grande semeadura e colheu essa restauração do seu reino, da promessa a Abraão, da vida de Jesus como líder de todas as nações. É claro que os profetas ao longo do tempo vão caracterizar essa liderança de diversas maneiras. O profeta Daniel, por exemplo, vai dizer: é aquela pedra que sai da montanha, não cortada por força humana, e bate nos pés da grande estátua do sonho de Nabucodonosor. Tritura tudo aquilo, e aquela pedra se torna uma grande montanha e domina o mundo inteiro.
E Daniel, explicando para Nabucodonosor, diz: esta pedra é o reino de Deus que nunca terá fim e dominará sobre toda a terra. Então, meus irmãos, é uma mensagem dura, é uma mensagem que muitos que hoje se dizem cristãos, mas estão aliciados com tráfico de drogas, como nós vimos lá no Rio de Janeiro, Pastor Peixão, Comunidade de Israel, tantas outras coisas que nós temos visto e que o Evangelho está deixando de lado, e sincretismos e misturas que estão descaracterizando a justiça do Cordeiro de Deus, aquele que deu a sua vida por nós na cruz. E isso não passará impune, há consequências. Nós precisamos resgatar essa mensagem de alerta e ter de novo no nosso coração a reverência, o temor pela justiça do Senhor. Mas sabemos que também há misericórdia. É o tempo do Evangelho ser anunciado, de que a vida decadente das pessoas, suas vidas de prisão, elas podem ter fim. E elas podem experimentar essa graça de hoje elas não serem parte da família de Deus, elas serem transformadas e receberem essa palavra: hoje vós sois filhos do Deus. Eu vou ler aqui um texto escrito por Calvino sobre esse texto. Ele diz assim: mas descobrimos aqui que estão terrivelmente enganados aqueles que estão cegos para os seus próprios vícios, por Deus poupá-los e ser-lhes condescendente. Pois temos sempre que lembrar do que eu disse antes, que o reino de Israel era também tão opulento, e contudo o profeta nega que aqueles que prosperavam em força, poder e riqueza fossem o povo de Deus. É o mesmo discurso hoje das igrejas populares: ter carros, apartamentos, muito dinheiro, sucesso profissional é sinal da bênção de Deus, mas eles continuam vivendo em pecado. Calvino está dizendo: nós não podemos cair no mesmo erro de Israel. Ser opulento, farto, cheio de riquezas e bens não é sinal da bênção de Deus por si só. E ele continua: não há então razão alguma para os hipócritas ficarem felizes consigo próprios na prosperidade. Pelo contrário, devem levar em consideração o julgamento divino. Pois embora esse, como vimos ser o caso, desatinadamente desprezem a Deus, não obstante, essa passagem nos lembra de cuidadosamente acautelarmos para que não abusemos das presentes graças divinas. Não é isso que esse povo está fazendo? Desonrando o Evangelho, misturando com promiscuidade, com ganância, com cobiça, com avareza, e usam o nome do Senhor. A mesma coisa Israel estava fazendo. Somos os eleitos de Deus, somos o povo de Deus. E o Senhor disse para Osés: mostra para eles, eles não são mais o meu povo. Eles estão rasgando a aliança e jogando no lixo. Então essa dinastia, ela se acabou como um sinal, mas Deus, na sua graça e misericórdia, protegeu e guardou a Judá. João 13:1 diz que o Senhor Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Romanos 9:25 e 26, primeira carta de Pedro 2:10, nos dá essa ideia da liderança do Senhor Jesus. Esse é o sinal. Nós temos hoje que lembrar do texto de Colossenses 2:8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo. Três coisas que nós precisamos tomar cuidado. As filosofias estão sendo resgatadas no nosso tempo, as tradições dos homens e os rudimentos do mundo. O esoterismo, a magia, o paganismo, os rudimentos, o início. Essas três coisas que Paulo alerta estão acontecendo novamente nos nossos tempos. Para encerrar, vou ler aqui uma meditação do nosso querido pastor Charles Spurgeon sobre Oséias 1:10, no seu livro Promessas de Deus, Joias de Promessas.
Acontecerá no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Diz Spurgeon: a graça soberana é capaz de transformar estrangeiros em filhos. E o Senhor aqui declara seu propósito de proceder assim com rebeldes e fazê-los saber o que Ele fez. Prezado leitor, o Senhor fez isso comigo. Ele também o fez com você? Se for o caso, juntos ergamos nossas mãos e nossos corações para louvarmos seu adorável nome. Alguns de nós foram tão decididamente incrédulos que o Senhor em verdade falou à nossa consciência e ao nosso coração: vós não sois meu povo. Quando líamos a Bíblia na casa de Deus ou em nosso próprio lar, ouvíamos a voz do Espírito Santo em nossa alma: vós não sois meu povo. Era uma voz triste, condenadora, mas agora, nos mesmos lugares, na mesma pregação, da mesma Bíblia, ouvimos uma voz que diz: vós sois filhos do Deus vivo. Podemos ser suficientemente agradecidos por isso? Não é uma coisa maravilhosa? Tal fato não nos dá esperança para outros? Existirá alguém que a graça não possa alcançar? Como poderíamos perder a esperança a respeito de qualquer pessoa, desde que o Senhor efetuou uma transformação tão maravilhosa em nós? Ele que cumpriu esta grande promessa também cumprirá todas as demais. Por isso sigamos para o nosso caminho com cânticos de adoração e de esperança. Uma cena muito bonita do livro e do filme, quando um dos que maltrataram Angel, Sarah, lá do livro, pede perdão chorando a ela pelo que ele fez, se ela tem condição de perdoar tanta coisa ruim que ele fez, E ela disse: como eu não perdoaria? Eu sou cercada pelo perdão de Deus. Eu sou cercada pelo perdão de Deus, como eu não perdoaria? Meus irmãos, que Deus encha o nosso coração com o seu perdão, com o seu amor, com sua graça, para que a nossa vida anuncie o verdadeiro Evangelho da graça do Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos